visual, né? Com certeza. Ô, Veri, e fala um pouquinho assim agora assim, do ponto de vista do arquiteto, assim, como que a gente pode Uhum, ser mais sensível a essas janelas? Em que fase o arquiteto deve pensar nas janelas? Porque muitas vezes, né, você é professora também, eu percebo que os uhum, alunos deixam isso muito para o final já, quando o edifício já está concebido, muitas vezes o partido já está definido, e as janelas são um acessório, elas não são parte da concepção, como, né, na minha opinião, uhum. deveria ser, assim. Então, fala um pouquinho para a gente essa questão das etapas do processo projetual, onde a janela, pensar na janela, né, poderia entrar e como que o arquiteto pode melhorar isso, né, essa sensibilidade na prática dele. Uhum. A gente na verdade quer atingir todos aqueles benefícios, né? Por exemplo, esses Isso. números que eu trouxe aqui, né? A gente quer, na verdade, atingir ao máximo, né? E como fazer? E realmente o projeto é o primeiro passo, né? Às vezes até colocando assim um pouco dos meus pensamentos, né? Ultimamente, né? Eu diria até antes de iniciar o projeto, né? A conversa com o cliente. Né? A gente sabe que o arquiteto é meio psicólogo, né? Muitas vezes, Sim, né? E com tentar, certeza. né, com aquela conversa inicial, tentar entender melhor aquele cliente. A gente sabe, porque estudou, confere as pesquisas, acompanha, a gente sabe os benefícios, mas entender também esse usuário. Como é que ele usa a sua edificação? Vai fazer um projeto de uma casa, por exemplo, né? Olha que interessante se puder visitar essa casa, né? E puder fazer um briefing completo, né? Conversar, é tudo corrido, a gente sabe, mas conversar com os membros da casa, né? Na medida do possível, não centralizar só numa figura daquela família, por exemplo, entender essa dinâmica, por mais que seja muito breve, né? Mas entender também qual seria, né? Esse usuário, então, se é um usuário mais passivo, que não muda muito as janelas, abre de manhã e só vai fechar à noite, né? Às vezes fica aquela configuração de janela, seja também das cortinas, enfim, persianas, daquele jeito o dia inteiro, ou é um usuário mais ativo, que abre a janela, fecha, muda a cortina, né, Eu. persiana. Eu sou assim também, aquela loucura, né? Ao longo do dia a gente também, a mesma coisa. Então, são perfis diferentes. Isso é um primeiro ponto, né? E entender como o cliente enxerga essas questões, né? Eu já vi clientes que não conseguem enxergar. E de você conversar, "Ah, mas olha só, tem um lavabo, né? Coloque uma janela nesse lavabo, né? Por que não, né? Você não vai ligar a luz quando entrar nele. Ah, não, não precisa. No apartamento que eu morava, eu tinha 2 banheiros, eles eram enclausurados, então não tinha janela, né? E estava bom assim. Então, esse é um tipo de usuário, até é um amigo meu, e é o perfil dele. Claro, cabe a nós, como técnicos, conversar e expor números, né? Expor os benefícios, porque às vezes é uma questão de uma conversa mesmo, né? Mas também tem aquele cliente que ele já está, às vezes até já procurou você, porque sabe, né, dessas, né, se o seu escritório ele está mais voltado para as questões ambientais, né, também ele, às vezes a gente pesca o cliente por essas questões, né, ele já procura você Isso por se torna um essa. diferencial, né? Exato, é um diferencial, né? Então, quem não quer ter mais saúde dentro de casa, né? Muitas pessoas às vezes cuidam da saúde um monte, né? Assim, exercício físico, alimentação e tudo mais, e o espaço onde habita não é tão adequado, né? Então, primeira coisa, acho que antes do projeto é tentar entender essas questões, né? E se o cliente ele vai usar aquele espaço, né? Às vezes ele está investindo, né? Isso também é uma outra questão. No projeto, eu acho que sempre dá para melhorar o projeto. Então, eu sou do tipo otimista, né? Já vi consultorias assim, lá no início, né? De avaliar, por exemplo, o entorno, onde pegar o terreno. A gente avalia o terreno, é lógico, mas avalia o entorno, como ele é hoje, como ele pode vir a ficar, né? No plano, através do plano diretor, a gente consegue ter uma certa previsão, né? Por mais que Uhum. sofra algumas variações, né? Mas a gente consegue também fazer essa análise. Então, isso seria um primeiro ponto, né? Mas também, assim, daí chegando lá no final do projeto, ano passado eu fiz uma consultoria e assim, o projeto estava pronto. Mas o terreno era muito bom, eram 3 casas e foi muito interessante essa experiência, porque eu não tinha chegado, não tinha feito
uma consultoria desse jeito, lá no final, o projeto indo para aprovação na prefeitura, e simples mudanças já foram suficientes. Uma mudança da abertura de lugar para melhor orientação, ou uma abertura que estava, por exemplo, privilegiando um corredor, que é um espaço de passagem, não um espaço de jantar, de estar, né? Claro, como né, na medida que a gente vai pegando experiência, né, a gente consegue olhar e já captar. Isso também ajuda, né? A gente vai treinando o nosso olhar. Mas assim, eu sempre acredito que dá para melhorar, mesmo o projeto estando pronto. Mas é claro que sempre no início é melhor, né? Corre o risco de ter menos modificações, né? E isso é um problema, na verdade, até isso é interessante até colocar, né? Acho que a consultoria aqui no Brasil, isso falando há uns bons anos, né? A tendência de procurar consultoria é bem no final, né? E isso fica bem difícil, né? Sempre melhor no início, né? Menos estresse, né? E tudo mais. Eu Então, só te contar um pode caso, falar. né? A gente pegou uma consultoria uma vez de um edifício que foi exatamente esse caso que você falou. Já estava bem adiantada, o projeto já estava na prefeitura, então eles não queriam mudar muita coisa. E a gente, até um aspecto que a gente não falou ainda, que são as normas e regulamentos, né? A gente tem a NBR 15575, que traz algumas diretrizes para um desempenho mínimo dos edifícios. E uma das coisas que ela fala é sobre a área das aberturas, né? E que aqui para Maceió seria 8%. E essa consultoria era para atender a norma e alguns ambientes não iriam atender e aí eles não quiseram modificar para abrir as janelas, né? Porque o projeto já estava muito avançado e abandonaram a consultoria. Então, assim, o ideal mesmo é no início, por isso, né? Porque você tem mais possibilidade de mudanças sem que haja prejuízo de custo, né? Dentro desse processo que a gente sabe que tem. Mas é como você falou, até o final, né, se houver essa disposição para mudança, há, né, essa possibilidade da gente melhorar o projeto, sim, das esquadrias. Com certeza, com essenciais. certeza. Essenciais. A questão das normas são importantes, né? Tem a NBR, então, 15575, que é para habitações com mais, né, de 5 pavimentos. Então, a gente pode dizer que ela foi um marco. Teve bastante resistência, né, da indústria da construção civil até vigorar, né? Não é fácil toda essa adaptação, mas é um marco brasileiro, né? Mas, claro, ainda a gente vê essa questão, né, de chegar, né, um cliente com tudo pronto. Não, mas agora eu preciso, né, por outras razões, por outras questões, né, acaba não só pensando daí no cliente em si, né, que é um direito dele hoje em dia, né, ter esse desempenho avaliado e aprovado, né? Mas isso tem acontecido, falta de informação, né? Enfim, acho que é o setor se adaptando, né? O código de obras a gente já tinha, né? Todo mundo já está careca de saber, né, dele. Também é uma forma, né, de regulação dos próprios planos diretores. Então a NBR ela é mais recente. E a gente pode também falar das outras questões, né? Um projeto, por exemplo, que vai ser certificado, tem vários certificados, então, de sustentabilidade ou de eficiência energética que a gente vê no mercado, né? Seja obrigatório ou não, né? Então, assim, a gente tem as normas que fazem aquele balizador, né? A ideia é evitar aqueles absurdos, né? E são normas mais generalistas, né? Já os certificados, daí a gente já trata com um edifício, né, de excelência, algo com alto desempenho ambiental, né, energético, né. Mas eu sempre coloco, eu vejo com muita humildade essa questão da arquitetura passiva, vamos colocar assim, da iluminação, insolação, ventilação. Por muito tempo não existiram normas, né. Se falar genericamente, né, no período romano já existia alguma coisa, começou a surgir, mas assim, por muito tempo a humanidade não contou com normas, com certificações, com ferramentas sofisticadas, e a gente vê exemplos muito bons, né, da arquitetura vernacular. Então, assim, às vezes também eu acho que é importante ter esse patamar, né, tem boas práticas que vêm ao longo da história da arquitetura, né, e que nem tudo é tecnologia, né, ou nem tudo é algo que vai aumentar o custo, é possível a gente adotar as boas práticas, né, nos edifícios. Com certeza. A Poliana falou assim, aumentamos o tamanho da janela no quarto de home care
e influenciou diretamente na qualidade de vida da paciente. Que Legal. bom, né? Então, mesmo quando assim, o projeto já está construído, né, já é um edifício, se há essa vontade, né, esse desejo de transformação, ele é possível e ele é benéfico para o usuário, né? Com certeza. O João Vitor falou, a luz na arte de projetar proporciona não só a iluminação de ambientes, como também melhoras na saúde física e mental. Com certeza. Sem falar dos fatores simbólicos da iluminação, né? Que estão reverenciados, né, ao longo da história também, né? E falando dessa parte das normas, a Lívia falou aqui que hoje em dia é importante que o cliente possa estar ciente, né, desses documentos, das normas, para utilizar como instrumento de processo jurídico, que ele pode reivindicar, né, caso haja algum problema, né. Por exemplo, a norma fala um requisito de abertura mínima, né, que é o mínimo, e inclusive a gente fez uma pesquisa aqui na instituição que eu ensino, no SESMAR, que a gente avaliou alguns edifícios em relação à área de abertura, alguns edifícios residenciais daqui. E a maioria dos ambientes não atendia, nem os 10% do que o regulamento de eficiência energética pede 10%. E a NBR 15575, que a gente citou, pede 8%, né, para a nossa região. E elas não eram atendidas em muitos ambientes. Então, assim, é uma produção em massa, eu acho, né, de esquadrias, uma padronização muito grande, que às vezes dificulta, principalmente nos edifícios multifamiliares, sabe, Vera? Não sei se acontece aí também, acredito que sim, né? Que aí impede, é como se dessensibilizasse, digamos assim, o arquiteto para promover, né, estratégias diferentes, esquadrias diferentes. Isso não acontece em todos os casos, tá? Mas nos 3 edifícios que a gente analisou, na época aconteceu. Uma coisa interessante de se falar sobre a norma, já que eu também participo da comissão de estudos da parte da proposição, né, para iluminação natural, e a gente discute muito com o grupo ali na UFSC, né? Uma questão interessante dessa norma, que foi a inclusão, então, dos entornos urbanos, né, das vizinhanças. Então, não considerar só a análise do ambiente, dessa abertura, mas isso é muito difícil, né, até de avaliar. A gente tem contato com consultores e outras instituições, e assim, não passa. Então, daqui a pouco, claro, quem vai investir, né, em empreendimentos desse tipo vai ter que avaliar muito bem o terreno. Eu conheço empreendimentos em São Paulo que não está passando, está num lugar muito denso, e eles estão tendo que mudar os usos dos primeiros pavimentos para não habitacional, porque daí não entra a norma de desempenho, porque os andares mais baixos, né, acabam que não passam. E você pode aumentar, às vezes, a abertura ao máximo, né, daquela parede onde ela está, né, no apartamento, e você não consegue. Então a gente começa, para mim, estudar a cidade é complexo, considerar a obstrução urbana é complexo, mas ao mesmo tempo eu acho que está mais que na hora da gente discutir isso. Meu doutorado foi nisso, e já faz um tempo, já 10 anos, mas a gente tem que discutir isso, né? A cidade. Tem vários autores, arquitetos que falam, né? A cidade é a casa é a cidade, não está descolado, né? Isso é bem simbólico para várias questões e também na parte ambiental, né? Com certeza. E outras coisas que eu pensei, não sei se tem alguma pergunta a mais, né? Tu que está olhando Pessoal, ali. deixa eu aproveitar para pedir, então, já que a gente está chegando no finalzinho da live, se vocês tiverem alguma pergunta, podem colocar aí. Eu não sei se está aparecendo algum quadrinho de perguntas para vocês, mas se tiver, vocês colocam nele. Se não, pode colocar aí nos comentários que a gente vai lendo aí as perguntas de vocês. Legal. Por enquanto, pode falar, Viri. Tá, só para complementar então o projeto, né, essas questões que eu falei, tirando o projeto, né, executar então esse projeto de maneira fidedigna, né, ter esse bom acompanhamento na obra, e outras 2 questões que eu acho que são importantes para finalizar assim o assunto, né, a gente tem que ter a noção do uso e operação do edifício e também da manutenção. Né, o uso e operação do edifício, daí tem vários aspectos, né? Uma questão de entender essa pessoa que vai ocupar esse edifício, a gente está focando mais na questão habitacional, né? Mas também em outros usos. Então, entender muito bem isso. Esse usuário vai ter o controle das janelas, ou persianas, ou proteções solares, às vezes, externas à janela, né?
Vai ter o controle? Não vai ter o controle? Eu vou automatizar, por exemplo, o sistema de iluminação artificial para acionar só quando as condições de iluminação natural estiverem muito precárias, né? Um céu muito nublado, algo do tipo. Ou vou dar a chance do usuário fazer esse controle. Então, isso é bem importante. A tendência é a gente diminuir o controle do usuário quando a gente tem edificações com um uso mais massivo, né? Edificações corporativas, do tipo planta livre ou públicas, né? Mas a gente nota nas pesquisas que o usuário tem necessidade, né? Alguns deles, os mais ativos, de estar operando esses elementos. Então é importante entender isso, porque às vezes a gente pensa o edifício assim, lindamente, né? Desde o briefing e tudo mais, mas chega lá o usuário, vamos supor, fecha as cortinas ficam fechadas, persianas o dia inteiro. Os benefícios, os ganhos não vão ser atingidos, né? Por exemplo, né? Um exemplo bem dramático, assim. E a outra questão é da manutenção, né? Que até eu estava pensando um pouco sobre isso. Manutenção é tudo, né? Desde a questão das corrediças, uma proteção solar, né? Que fica ao exterior, tem que ter bastante manutenção e cuidado, principalmente as móveis, né? Em relação a materiais dessas proteções, mas também a limpeza dos vidros, né? É super importante, Por né? favor. Então a manutenção é importantíssima, né? E me veio muito a questão das janelas zenitais, né? Onde a gente localiza, então, em vez da lateral do ambiente, na cobertura. E é interessante pensar, pelo menos nas minhas reflexões, né? Existe um tabu muito grande de usar no Brasil, né, essas aberturas. Geralmente, ou é 8 ou 80. Ou usa uma quantidade exagerada em termos de área, né? Ou não usa. Então, ou vai ou não vai. E daí a gente vê como, assim, ao longo do tempo, os edifícios, a questão dos shoppings, isso acontece bastante também, né? De ter que barrar, criar alguma proteção e no fim virou 880, né? Ou é tudo ou é nada. E a gente tem como dosar isso, né? E só que tem, claro, achar maneiras de evitar infiltração, né? Isso é importante, então, detalhamento construtivo e também ter acesso para manutenção, né? A limpeza dos vidros. Então, desmistificar um pouco, né? A questão da abertura zenital, a gente pode planejar ela para que não entre tanto calor, né? Não incida tanto calor e admita mais a iluminação indireta, que é o que a gente precisa muitas vezes, né? Principalmente em climas quentes. E aí entra também a questão do usuário que você falou antes, né? Para quem é esse projeto, assim? No caso da abertura zenital, eu tenho um caso, recentemente eu projetei a minha casa, a gente construiu, né? Eu tô morando nela desde dezembro. E aí, assim, casa de arquiteto, a gente quer colocar tudo, né? Quer colocar brise, quer colocar abertura zenital. E aí eu projetei uma abertura zenital que fica no centro, assim, da planta da casa. Ela não é muito grande, mas penetra insolação direta um período do tempo, mas é muito pouco, assim, o tempo que o sol fica diretamente, sabe, assim, fica no meio da sala. Então, assim, para nós, para os usuários desta casa, não seria incômodo isso. Então, ela foi projetada dessa forma. E também o acesso é tranquilo, né? Sobe por uma escada para fazer a manutenção. Mas o benefício, assim, de você, né, poder, durante todo o dia, ver, a gente percebe quando está nublado, a luz ilumina muito, porque se não fosse essa abertura, a sala seria um pouco escura, porque ela fica meio que recuada, assim, entre outros ambientes. Então, acho que o benefício supõe o pequeno incômodo de, em algumas 2 horas do dia, o sol bater direto ali, sabe? E aí, como eu falei, eu acho que depende muito do usuário, né? Talvez outros usuários se incomodassem com essa abertura ou não quisessem ver o dia passando, né? As nuvens, enfim. Mas a gente dá para ver a lua às vezes, sabe? Pela abertura zenital, é muito, muito legal, assim. Então, eu acho que é isso, né? E a iluminação zenital, ela tem um benefício, né, em relação à iluminação lateral, que é a uniformidade, né? Ela consegue, às vezes, iluminar mais do que a abertura lateral em alguns casos. Então, acho que a gente tem que mesmo, como você falou, desmistificar o uso dela, né? Porque dá para projetar, claro, com o devido detalhamento e tudo, para que ela seja agradável, né? Para que ela traga benefícios para aquele edifício. Exatamente. Tem um comentário aqui
eu não sei o nome, é Insight Art Decor, acho que é algum escritório. Uhum. Os arquitetos são técnicos que influem na vida, bem-estar e produtividade das pessoas. Não é ser somente um ambiente feio ou bonito. Precisamos de saúde e vida. E tem uma pergunta aqui da Lívia, sobre a revisão da norma. Você acredita que o método do percentual da área de piso ainda é adequado, visto diversas outras métricas mais recentes de iluminação natural? Uhum. Bom, vou falar então como a gente está trabalhando, né, nessa proposta de revisão. Tem até um artigo da revista Lumière, que a gente escreveu já em 2015, a gente já tinha vontade de cutucar um pouquinho a norma, né? E a gente entende toda, né, a renovação, né, digamos, no setor da construção civil com a vinda dela, mas também entendia que precisava, né, de uma abordagem um pouco mais de cuidado e tempo para digerir, né, essa norma, e já tinha um certo tempo de vivência de mercado, né. Diversas normas e também certificações ao redor do mundo já não utilizavam essa métrica, né. A ideia seria já ir para uma questão de simulação dinâmica, né. Então, na questão da iluminação, a gente tem usado, então, os estudos mais recentes e também rebatendo essa questão de normas e certificações, as métricas, então, que consideram o ano inteiro como avaliação, né. Certamente, né, já passou esse tempo de avaliar dessa forma, né, uma forma mais imprecisa, né, a gente não tem essa noção temporal, né. E hoje em dia a gente, claro, por um bom tempo a gente não tinha ferramentas, né, para trabalhar dessa forma, hoje a gente tem. Então, os estudos que a gente tem feito são nesse sentido, de avaliar esse período anual, que é onde a gente tem uma condição mais real, né, com um pouco mais de precisão, né. Então, sim, a gente considera que já está, né, obsoleto no quesito norma, né, e tem trabalhado de outra forma. Uhum. A Lívia também pediu para você comentar sobre o uso indiscriminado de janelas de vidro sem proteção em climas quentes, apenas pela estética. Uhum. Isso acontece muito aqui em Maceió. Sim, é interessante aqui também, apesar de, claro, que no inverno a gente tem benefícios, né? É interessante colocar, assim, faz um tempo que eu tenho observado, principalmente no Instagram de arquitetos, né? Desconhecidos, conhecidos, às vezes coloca muito assim, fizemos um projeto, sei lá, de uma casa, de um escritório, tem muita iluminação natural, né? Então aquelas, até sem proteção, tá? Então o que é muito, né? É bom ou é ruim? Luz é como um remédio, depende da dose. Se for demais, não é bom. Então isso só na questão de pensar em tamanhos e orientação solar e tudo mais. A questão de uso de proteção solar, claro, a gente também consegue, desde que simule, ou mesmo através de métodos gráficos, prever o comportamento da luz, da insolação, naquele espaço, né? Bom, imagino que eu tenho alguns efeitos, daí falando em proteções solares, né? Alguns efeitos que, às vezes, no acaso, o arquiteto pode até acertar, né? Por sua conta e risco, né? Se não fizer a simulação, daí só por fins estéticos, mas o que eu tenho visto principalmente cobogós, né? Que veio uma tendência muito forte, né, há um tempo atrás, e permanece, e tem esse apelo estético, né, a maioria deles é bastante vazado, né, então a tendência num clima quente é de que, dependendo da orientação, não ser tão favorável, né, então é aquela questão de ter o cuidado, né, principalmente no clima mais extremo, né, com certeza. Aqui nem sempre essas esquadrias representam abertura para ventilação. Muitas vezes, ou são janelas de correr, que só deixam 50% do vão livre, ou são peles de vidro mesmo. Então, a ventilação não vai entrar só o calor, e aquilo ali vai virar uma estufa, né? Então, a que preço a gente está deixando os edifícios bonitos? E às vezes, assim, pelo menos na minha opinião, nem fica tão bonito assim. Mas, enfim, isso aí é de cada arquiteto. Mas, né, a que preço, né? Eu vou deixar esse edifício lindo, todo envidraçado, até importando, né, uma solução estética, quando o nosso clima pede soluções diversas, né? Soluções diferentes que possam combinar melhor com o nosso clima, com a nossa realidade local. Então, acho que vale essa reflexão, né?
E não faltam Camila... exemplos, né? Bem-sucedidos, né? Isso. Bonitos e funcionais, né? Uhum. É, isso mesmo. Há vários arquitetos, né, brasileiros continuam fazendo uma arquitetura muito bela, né, e porém mais Uhum. contextualizada com o clima do lugar, né, que é o que a gente deveria Uhum. fazer pensando nos usuários, nas pessoas que vão viver ali dentro, né. Uhum. A Camila complementou aqui também falando sobre as películas espelhadas, né, que muitas vezes se coloca também e prejudica até a entrada da iluminação natural também, né. Uhum. Eu noto assim que às vezes também outra reflexão que eu estava fazendo muitas vezes o usuário daquele ambiente tem algum problema com o sol, vamos colocar assim, né? Na sua janela, está incomodando, está admitindo muito calor. Muitas vezes ele procura a empresa de persiana, né, a empresa de cortinas, a empresa que faz a película. Ele procura já a solução, sem entender se seria mais adequada ou não. É Uhum. quase como você ir num médico especialista e num médico generalista, né? É interessante, assim, contactar um especialista, avaliar o caso, para ver exatamente o que seria um custo-benefício, né? Porque às vezes coloca a película, daí não é, né, não é o mais adequado, depende do caso, né? Tudo tem que ser avaliado. Então, assim, é Exatamente. como você falou, né? A gente pode ter várias soluções, tem que avaliar custo-benefício, né? Acho que isso tem que deixar bem claro, né? Exatamente, Veri. Ai, a nossa live está chegando ao fim. Eu sempre fico com Ah, medo de não conseguir salvar. Aí tá chegando perto aqui dos 60 minutos. Acho uhum. melhor a gente ir encerrando para que ela fique salva e Tá mais pessoas certo. possam assistir depois. Mas muito obrigada, Veridiana, pela sua participação, pelos dados que você trouxe, para nos ajudar, né, a ficar mais sensíveis, né, para esse elemento que são os olhos do edifício, né, que a gente possa ficar mais atento a esse elemento que são as janelas. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, foi uma honra estar com vocês nessa tarde. Foi muito produtivo, né? E obrigada pelas perguntas, os comentários, né? Foi muito, assim, acho que bem casado, né? A fala, os comentários, as dúvidas. Eu fico à disposição, né? Sempre que precisar é só chamar. Obrigada Obrigada. pela Sigam oportunidade. lá o perfil Janela Lab, né? Lá tem muitas informações interessantes. E sigam, continuem seguindo aqui a Trópicos para a gente também compartilhar conhecimento com vocês. Obrigada, Veri. Obrigada, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau.